Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians internamente definiu a situação do atacante Michael, que tem contrato com o Al Hilal. O clube entende que para que o negócio seja fechado, o jogador terá que reduzir e muito a pedida salarial. Eu vou te explicar todos os detalhes. Vamos falar também sobre a reapresentação nesta sexta-feira. Pouco treino, muito jogo e rodízio na equipe é uma tendência. Te explico tudo depois da vinheta. Sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Depois da vinheta eu te conto tudo. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta sexta-feira, dia 2 de agosto. E a gente começa falando aqui sobre Michael e talvez um dos últimos capítulos desta novela. O Corinthians internamente definiu basicamente a situação do atacante do Al Hilal. Tem contrato ainda com o Al Hilal e busca uma rescisão amigável, né, entre jogador e clube para que ele possa acertar a sua transferência para uma outra equipe. Entre essas equipes, o Corinthians. Tem Flamengo e Cruzeiro também na parada. O Corinthians chegou à seguinte definição. O Corinthians não quer pagar absolutamente nada à equipe árabe, ao Hilal. E entende que, para que o negócio possa avançar, o Michael, mesmo livre no mercado, mesmo conseguindo uma rescisão amigável, que fique livre no mercado, ele que será colocado à disposição a partir agora do dia 17 de agosto, e lembrando que a janela fecha no dia 2 de setembro, então a partir do dia 17 de agosto, o Al Hilal não contará mais, o Jorge Jesus não irá contar mais com o Michael. Mesmo que cheguem a um acordo, a um consenso e o jogador fique livre, o Corinthians entende que a pedida salarial terá que ser reduzida consideravelmente para que as coisas possam evoluir e possam avançar. Entre luvas, salários, encargos, o salário do Michael, o que ele pede seria na faixa dos 3 milhões de reais por mês. 3 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Seria, não sei se algum jogador no futebol brasileiro ganha acima hoje de 3 milhões de reais. Ou se ganha 3 milhões de reais. Confesso que não tenho essa informação de que algum clube pague 3 milhões de reais a algum jogador, se tiver um ou outro aí. Sei que o Palmeiras tem talvez o Dudu próximo a isso, mas não é o comum dentro do futebol e é uma realidade muito longe do Corinthians. Mesmo com patrocinador master, mesmo com Esportes da Sorte, mesmo com aquele valor de 57 milhões de reais para a contratação de um jogador midiático, enfim, o Michael acho que nem se encaixa no perfil de jogador midiático, com todo respeito, acho um bom jogador, mas não se encaixa no perfil do midiático, né? E esse valor de 57 milhões, você não compra nenhum jogador midiático, mesmo com um valor desse ali à disposição, que o Corinthians poderia até usar, o Corinthians entende que é um valor fora da realidade do clube, muito acima do teto salarial, e que, para que a coisa aconteça, para que tudo dê certo, o Michael teria que reduzir e muito o seu salário. E aí, quando ele fala em reduzir e muito, teria que ser na casa ali de 1,5 milhão, talvez. É um valor que, dentro do orçamento do Corinthians, tá? Mas não acredito. Quem pede 3, feche por 1,5. Né? Não acredito, de verdade, não acredito. Eu acho que é uma pedida muito alta do Michael, e com todo respeito ao futebol dele, ao profissional que ele é, acho que não vale esse valor todo. E aí apenas uma opinião de um jornalista para vocês. Então, acho que é uma pedida alta demais, acho que o Corinthians faz bem em não avançar nesse tipo de negociação, pagando um valor tão alto, tão caro, a um jogador já, não pela idade, que ainda tem uma idade ótima, 28 anos, né, de idade, mas acho que é um valor extremamente alto para o Michael. E o Corinthians, então, entende que se não tiver uma redução substancial de salário, o negócio não vai avançar. E claro, com a cirurgia do Yuri Alberto, o Corinthians segue na busca por um novo atacante,
para reforçar o elenco. O Corinthians hoje não conta com Arthur Souza, né, que seria até um jogador que poderia ter oportunidade, mas ele optou em pedir a rescisão contratual dele na justiça, e aí está afastado, né, enquanto a coisa não desenrola na justiça. A mesma coisa aconteceu com o Gustavo Silva, né, ele também entrou com ação pedindo lá a rescisão contratual. Hoje tem o Pedro Raul, que tem reclamado de dores no joelho, é um jogador que ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Corinthians, é muito contestado por parte dos torcedores, então o Corinthians prioriza a contratação de um atacante. Né? Tem o Pablo Solari, tem o Luciano Vieto, jogadores aí que são o Gonzalo Plata, que também esbarra numa questão altíssima de valor. Então, assim, o Corinthians tem dificuldade, o mercado está muito difícil para contratar grandes nomes, bons jogadores por valores baixos. Mas o Corinthians sabe da necessidade e segue buscando aí um atacante para que, pelo menos neste mês, seja o substituto aí do Yuri Alberto, né? Pelo menos, eu digo nesse mês, porque o Yuri fica fora aí nesses próximos 30 dias, ele que passou ontem à noite por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Então, o Corinthians prioriza um atacante, vamos ver se avança com relação a algum jogador nesse sentido. Bom, vamos só finalizar o vídeo falando da reapresentação. Hoje, os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira pela manhã, nesta sexta-feira, né? Falei sexta-feira? Nesta sexta-feira pela manhã. Ontem, os jogadores ganharam um dia de folga após o empate com o Grêmio. Todo o elenco teve folga. E hoje, pela manhã, os jogadores que treinaram e foram a campo foram apenas aqueles que atuaram 45 minutos ou menos. Mais uma vez, né, pelo segundo dia consecutivo, os considerados titulares fizeram trabalho na parte interna do CT, e aí é massagem, é fisioterapia, é um trabalho muito leve na academia, uma bicicleta, é só para manter o corpo um pouco mais ativado, mas até pela sequência de jogos que o Corinthians terá agora no mês de agosto, o Ramon Dias já declarou que os treinos serão muito mais reduzidos, até em função do grande número de jogos. Então, o Corinthians treinará menos e jogará mais. E ele não descarta um rodízio, né? Ele usa o termo girar a equipe, né? Mas seria um rodízio mesmo ali de jogadores. A questão é que o Corinthians vive uma situação ainda delicada no Campeonato Brasileiro, não tem como se dar ao luxo de poupar jogadores. Tem Copa do Brasil, né? 2 jogos, tem um jogo ainda contra o Grêmio pela Copa do Brasil e 2 jogos contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. E no meio disso tudo, brasileiro, tem Fortaleza, tem Fluminense, tem Flamengo, enfim, tem jogo grande ainda aí. Tem o próprio Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Então, são jogos que o Corinthians precisa pontuar para se afastar de vez e afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. E com a cabeça também nas competições de mata-mata. No caso, quarta-feira em Curitiba contra o Grêmio e depois, na sequência, Red Bull Bragantino, 2 jogos, né, pela Copa Sul-Americana. Então, muito mais conversa, muito mais... O Vanderlei Luxemburgo usava o termo pijama training, né, que seria muito mais conversa, muito mais aquele treinamento ali na base do vídeo, posicionamento na base do vídeo, muita conversa para que se minimize ao máximo o risco de lesão nos atletas. Você acha que o Ramon Dias está correto pela redução de elenco? Você acha que tem que ser por aí mesmo? Quero saber a sua opinião. E eu volto amanhã. Hoje não teremos live aqui no 12 em Campo. Amanhã a gente volta com a nossa programação normal, com live às 9 da noite e vídeos durante o dia. Legal? Se você gostou aqui do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Excelente final de sexta-feira a todos vocês. Até amanhã. Tchau.